O Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agropecuária se uniram para tentar reverter o entendimento sobre STF ou do STF sobre as áreas de identidade ecológica do novo Código Florestal. E o setor produtivo e as entidades de apoio ao meio ambiente defendem que a decisão da Corte foi incoerente e pode causar ainda mais insegurança jurídica no campo. Em fevereiro deste ano, durante o julgamento das ações de inconstitucionalidade do Código Florestal no Supremo Tribunal Federal, os ministros mantiveram os principais pilares da lei. Mas a questão que trata da identidade ecológica foi novamente alterada. A Suprema Corte decidiu que as reservas ambientais devem receber o plantio de espécies idênticas às que cobriam a área antes do desmatamento. Tanto o setor produtivo quanto o Ministério do Meio Ambiente discordam da decisão. Nós iremos marcar algumas conversas, precisamos fazer com que o Judiciário brasileiro, os ministros, assim como a própria AGU, tentem nos explicar do que se trata o conceito de identidade ecológica. E mostrar que esse conceito é novo e não tem aplicabilidade porque ele não tem definição prática. O Ministério do Meio Ambiente entende que a decisão do STF inviabiliza a troca de cotas entre quem tem e quem não tem excedente de reservas. O ministro apresentou a interpretação à Frente Parlamentar da Agropecuária e disse aos deputados que, se a decisão for mantida, o programa de regularização ambiental fica enfraquecido, assim como o certificado de recebíveis do agronegócio, que garante ganhos sobre a preservação ecológica. Esse PRA só vai ser efetivado quando tivermos o CRA funcionando. E para o CRA funcionar, nós precisamos de um instrumento legal que regulamente, que detalhe de que forma ele poderá acontecer. Isso nós já fizemos, está pronto. Mas só vamos ter condições de tornar, fazendo efeito, a partir do momento que esse conceito seja, enfim, resolvido e as dúvidas sejam tiradas. Apesar das diferenças históricas entre os setores ambiental e produtivo, o novo entendimento do STF em relação ao Código Florestal parece ser uma das raras unanimidades entre as partes. A Frente Parlamentar da Agropecuária concorda que o conceito de identidade ecológica é subjetivo e, por isso, deve ajudar o Ministério do Meio Ambiente na revisão da análise do ministro Fux. Uma das coisas, além do licenciamento ambiental, que da parte da agropecuária está absolutamente alinhado, né, é esse assunto sobre a votação do Supremo, do Código, da constitucionalidade do Código, em que se colocou uma palavrinha que dificulta e traz uma insegurança jurídica até para o Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Não existe tecnicamente identidade ecológica, é uma coisa complicadíssima de se definir, né? Traz insegurança. Vamos para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sempre ao vivo aqui no RN, 7h33 na hora oficial do Brasil. Olha só quem está lá, doutor Ricardo Afonso, como sempre, para esclarecer essas dúvidas que sempre pairam aqui pelo RN, doutor Ricardo. É possível, na sua opinião, mudar essa decisão do STF? Traz realmente preocupação jurídica? E aí, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Será que o ministro Fux e aqueles que acompanharam o seu voto sabem o que é identidade ecológica, o que eles pretendiam com esse termo, né? Eu creio que não. Eu imagino que, como até o voto não foi publicado, valeria uma visita ainda antes da sua... que ele seja escrito definitivamente, para perguntar a interpretação, que pode ser que o ministro até não tenha entendido exatamente o que ele colocou nesse voto e com a concordância da maioria dos demais. Realmente cria uma situação complexa. A forma como foi tão discutida e estabelecida anteriormente, da utilização do mesmo bioma, tudo aquilo que foi amplamente discutido e aprovado no Congresso, tinham a finalidade de criar uma condição quando fosse feita o programa de regularização ambiental, se utilizaria desse sistema todo para poder fazer a compensação de áreas dentro do bioma, com especificidades de todas as coisas, da maneira que agora ficou colocado.
se entendeu, porque na ata do julgamento não temos ainda a clareza, que só fala em artigo 48 da Constituição, do Código Florestal, não fala no artigo específico. Então, se não houver, se quando o acórdão for publicado, se isso não se esclarecer, infelizmente vai ter que haver embargos declaratórios para o esclarecimento desse assunto e modificação, embargos declaratórios até modificativos, para que isso retome a condição anterior, porque da forma que está não vai favorecer a ninguém, nem ao meio ambiente e nem a nada que se precisa de regularização dentro da questão ambiental no país. Então, embora aquela decisão do Supremo, que eu temi que até um determinado momento ela fosse criar um problema terrível no país, embora ela ao final, quando houve o seu fechamento, as coisas se acomodaram, restou esse pedacinho aí para ser arrumado ainda, vamos dizer assim, através, se não sair no voto, algum esclarecimento melhor, através de embargos declaratórios. Certamente que o Ministério Público e as entidades que entraram com aquelas ADIs, eles também vão fazer embargos declaratórios, porque não vão se conformar com a decisão da forma que foi colocada. Então, infelizmente, esse assunto ainda teremos aí muitas coisas pela frente. Agora, só que nós temos dia 31 de maio, aí o prazo do CAR, e teremos aí dificuldades se isso não estiver já publicado e que tenhamos aí um esclarecimento sobre esse assunto. Aqui no Rio Grande do Sul temos um problema adicional, que é a questão de que temos uma legislação própria em relação ao bioma Pampa e que também o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e conseguiu liminar, e essa liminar foi confirmada no Tribunal de Justiça, e a situação do Rio Grande ficou complicada porque o bioma Pampa ocupa um espaço muito grande do Estado e a consolidação das áreas ficou limitada, não como ocorre no resto do Brasil. Aqui nós teremos problemas. E aí, então, até em relação a isso, quero fazer um convite mais aos que estão aqui no Rio Grande do Sul, mas aqueles de todo o país que quiserem acessar. Amanhã na UAB nós teremos um evento, na UAB do Rio Grande do Sul, está lá no site da UAB RS, um evento exatamente sobre essa questão, como ficou o Código Florestal após a decisão do Supremo, e essa questão do bioma Pampa, CAR e bioma Pampa também estaremos discutindo nesse evento. Também, neste mesmo evento, estaremos tratando daquela nossa questão aí do Fundo Rural, como ficou, como vai ficar. Na sequência dessa questão do Código Florestal, estaremos tratando dessa questão do Fundo Rural também amanhã, às 18 horas, na UAB, no Rio Grande do Sul. Quem puder ir presencialmente, não é só para advogados, para o público geral, e também quem quiser fora do Rio Grande do Sul acessar pelo EAD, pelo ensino à distância, pode entrar no site da UAB, que vai estar disponível para aqueles que quiserem ver o evento amanhã e se esclarecer sobre o Código Florestal e sobre o Fundo Rural. Tá certo, doutor Ricardo. Ó, o doutor Ricardo ficou aqui fazendo um convite para a gente. Doutor Ricardo, tem problema, o senhor está assistindo aí em Porto Alegre, ainda bem que foi no finalzinho aqui do seu comentário que nós perdemos o seu contato. Agora, voltou agora, na verdade. Ó, tá feito o convite. Eu só não vou por falta de tempo. Se desse, eu estaria aí. Mas com assista aí vai ser no horário do Rural Notícias. Com absolutamente certeza estaria aí, mas eu tenho certeza que o quórum será bastante grande, porque é de interesse de muitos produtores, como o senhor disse, do Brasil inteiro. Obrigado, viu, doutor Ricardo? Contamos com todos. Um abraço. Boa noite. Parabéns pela gravata tricolor aí, o pessoal da redação aí, e metade do Rio Grande do Sul. Olha só. Da Sara e do Menegoto. Exato, a Sara, o Menegoto, metade do Rio Grande do Sul ficaram felizes aí com a sua gravata tricolor de hoje. Um grande abraço, doutor Ricardo. Valeu. É verdade. Até mais.